Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus sejam com todos. Obrigado por sua presença, os nossos convidados que estão aqui conosco nessa noite, você que nos acompanha pelas redes sociais, que também as mesmas bênçãos sejam derramadas sobre vossas vidas, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos, e nós vamos ler o texto bíblico e depois nós vamos nos assentar e vamos nos deleitar com a palavra do Senhor, e em seguida nós vamos cear nesse momento tão gostoso que acontece uma vez ao mês, quando o Senhor Jesus celebra conosco este memorial. Então, nós vamos ler o texto bíblico no livro de Jeremias 2, Jeremias capítulo 2, versos 1 até o verso 19. Jeremias 2, versos 1 até o verso 19. E atentamente, se você não tem Bíblia, não tem problema, que você pode acompanhar aqui pelo telão. E é uma oportunidade para todos nós acompanharmos a leitura da palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos fazer o seguinte, está com a Bíblia aberta aí? Antes da gente ler o texto, pede ao Senhor para falar conosco, para falar com você. Feche seus olhos e peça ao Senhor para falar com você. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Para quê? Para o nosso coração. Senhor, pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, que nos faz lembrar da palavra, como afirmou o Senhor Jesus, eu não vou deixar vocês órfãos, mas enviarei o meu Espírito, e Ele vos fará lembrar das minhas palavras. E nessa noite, quando nós agora nos debruçamos diante dela, nós paramos para ouvi-la, que a Tua palavra encontre no nosso coração aquele terreno preparado, fértil, para que a voz do Senhor cause mudanças no nosso ser. Nós pedimos, o Senhor conhece cada um que está aqui, as nossas necessidades, o Senhor conhece a nossa vida por dentro e por fora. O Senhor é aquele que prescruta os rins, o nosso interior, o mais profundo interior. E fique à vontade entre nós, queremos nos aquietar como a tua serva Maria fez, se assentou, se aquietou para ouvir as palavras do Senhor enquanto Ele ministrava, enquanto Ele ensinava, em nome de Jesus. Amém. A mim veio a palavra do Senhor, dizendo, diz o profeta Jeremias no capítulo 2, e a palavra, a mensagem era essa: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, lembro-me da tua afeição quando eras jovem, lembro-me do teu amor quando eras noiva, lembro de como vocês me seguiam no deserto, numa terra em que se não se semeia. Então, vocês eram consagrados ao Senhor e eram as primícias da sua colheita. Todos aqueles que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouçam a palavra do Senhor, a casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os vossos pais acharam em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, onde está o Senhor que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos, de covas,
terra de sequidão, de sombra, de morte, por uma terra em que ninguém transitava e no qual não morava homem algum. Fui eu que vos introduzi numa terra fértil, para que vocês pudessem comer o seu fruto e o seu bem. Mas agora, depois de vocês terem entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, não quero pleitear convosco, diz o Senhor. Também quero pleitear até com vossos filhos, com os filhos pleitearei. Passem as terras do mar de Chipre e vede, mandem mensageiros a Quedar e olhem bem e percebam se jamais sucedeu coisa semelhante. Percebam se houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não eram deuses. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus. Ficai horrorizados. Ficai estupefados, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E foram e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. Acaso a Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz, da terra deles fizeram uma desolação, as suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isto não te aconteceu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro vocês terão indo até o Egito para beberdes as águas do Nilo, ou indo até a Síria para beberdes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Vamos ler todos juntos? Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixardes o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Pode sentar, irmãos. Senhor de misericórdia para nós, por nós, conosco. Irmãos, saudades. Dizem que saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa. E nós sabemos o que é saudade. Nós conhecemos o que é saudade. Saudade é um sentimento de nostalgia. Saudade é um sentimento que a gente tem de pessoas, de lugares, de momentos e de situações. Coisas que ficaram para trás. A saudade nos remota lá atrás. Nos leva às nossas memórias para lugares, pessoas, situações que nos deixaram marcas agradáveis. A saudade não se explica, mas se sente. Está no coração do homem. Mas sabe, é interessante a gente imaginar, olhando esse texto aqui, que esse sentimento tomou conta do coração de Deus, o eterno. Esse texto revela que Deus, apesar de sua grandeza, apesar de quem Ele é,
Esse texto mostra, assim, às claras, o momento em que Deus chama o profeta Jeremias, que viveu parte do exílio, pregou durante 40 anos, foi perseguido, foi deportado, foi exilado, foi preso, foi jogado em cova. As pessoas odiavam a sua pregação. Alguns reis do seu tempo ouviam seus conselhos, mas não andavam neles. E num certo dia chega o Senhor e traz à mente de Jeremias esta mensagem. Jeremias, levanta, vai e clama aos ouvidos do povo. Ou seja, grita aos ouvidos do povo. Esta mensagem que eu vou te passar. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, ele tem pelo menos 5 detalhes. Primeiro, mostra um Deus cheio de saudades. A gente pode tranquilamente entender esse texto, porque nós sabemos o que é saudade. E Deus começa dizendo assim: eu lembro de como vocês eram lá no passado. Eu lembro de como vocês me seguiam. Eu lembro como era o amor de vocês. Eu lembro a fidelidade de vocês. Deus traz, passa essa mensagem para Jeremias, para mostrar para o povo que Deus estava com saudade dos bons tempos, dos bons momentos que ele e o povo tiveram ao longo da jornada, depois que saíram do Egito. Esse texto nos mostra um Deus cheio de saudades. Ele fala aqui, não fez sua Bíblia, por favor, acompanhe. Eu lembro de ti, da tua afeição. É uma relação de amor, do noivo com a noiva e do marido com a esposa. Eu tenho saudade de quando vocês eram jovens, do amor, de quando vocês eram minha noiva, de como vocês me seguiam numa terra em que se não semeia. Essa é a primeira abordagem que a gente encontra nesse texto aqui. A segunda abordagem dessa mensagem que Deus passa aos ouvidos de Jeremias e pede para ele explicar e passar isso e falar isso em alto e bom som. O segundo detalhe é que Deus faz uma pergunta intrigante. Porque o povo tinha se afastado. Aquele amor lindo ficou para trás. Agora Deus se rebaixa. Agora Deus se torna quase que humano, numa linguagem figurada, e diz assim: me responda uma coisa. O que foi que eu fiz de ruim para vocês me abandonarem? É uma pergunta intrigante, porque Deus está anulando, é como se o povo estivesse olhando para Deus, como Deus estivesse anulando dos seus atributos, que é a bondade e a misericórdia. E Deus pergunta: o que foi que eu fiz com vocês, para vocês me virarem as costas? É intrigante isso, irmãos. Deus falando isso. O que foi que eu fiz com vocês? Por acaso eu fiz uma coisa ruim por vocês? Me conta, eu quero saber. Porque só existe essa justificativa para vocês não quererem andar mais comigo. Um mal que eu fiz a vocês, e eu não fiz mal a vocês. Terceira abordagem que a gente encontra aqui nessa palavra de Jeremias, do Senhor a Jeremias, para que ele falasse, Deus começa a relacionar tudo aquilo que ele fez no passado. Eu guiei vocês, eu tirei vocês da servidão, eu conduzi vocês, está aqui, a gente vai acompanhando, vai encontrando aqui, irmãos, um relato breve daquilo que Deus fez com aquele povo. Vocês estavam chorando, amargurados, debaixo das garras de Faraó. Eu livrei, eu conduzi vocês. Irmãos, é só a gente olhar um pouco para a história de Êxodo. Diz o texto que o Senhor ia na frente, outro momento o Senhor ia atrás, guardando, outro momento o Senhor ia por cima, cobrindo.
Em todo tempo, diz lá o capítulo 12 e 13 de Êxodo, em todo tempo o Senhor estava com ele. Capítulo 14, e o Senhor não se apartou do seu povo. E Deus fala aqui agora, eu fiz tudo isso com vocês, eu cuidei de vocês. Vocês andaram por um deserto terrível, que não habitava ninguém. Eu fiz milagres no meio de vocês, eu mudei a sorte de vocês. Terceira exposição de Deus aqui, relembrando o que Deus tinha feito pelo povo. Quarta abordagem dessa mensagem de Jeremias, para que fosse transmitida ao povo. Jeremias fala assim: vocês se tornaram piores, porque vocês agora, depois de tudo isso que eu fiz com vocês, depois de todo o bem que eu fiz com vocês e por vocês, depois de andar com vocês durante esses anos todos, vocês agora me abandonaram e vocês agora estão servindo a ídolos. Vocês me trocaram por ídolos inúteis, coisas feitas por mãos de homens. Vocês fizeram a pior coisa. Vocês abandonaram a sua glória, a presença da minha glória, por coisas vãs, deuses substitutos. Sabe, irmãos, e Deus explana mais ainda a situação para que eles entendessem quão grave era a degradação espiritual deles. E Deus fala assim: eu faço um desafio a vocês, olhem para todas as nações ao redor, para os pagãos, e vejam se alguma outra nação fez isso. Trocou deuses deles por outros deuses. Nunca aconteceu isso. Céus, fiquem horrorizados com o que esse povo fez. Fiquem estupefados, admirados, perplexos, porque outras nações nunca fizeram isso, trocaram o seu Deus, mas o meu povo, aquele povo que eu ajudei, que eu caminhei junto, que eu trabalhei, que eu abençoei, esse povo me abandonou, não quer mais saber de mim. Esse povo deixou a fonte de água viva, vocês me trocaram, eu que sou a fonte de água viva, o manancial, para... Irmão, sabe o que é isso? Manancial, aquela cachoeira de águas limpas, que jorra abundantemente. O povo trocou a cachoeira de águas limpas para cavar poços. E Deus fala assim: vocês me trocaram por isso. E outra coisa, da serra desce, da pedra desce água limpa e pura, água potável. Mas das profundezas onde se cava cisternas, vem a imundícia da sujeira. É esse o sentido aqui. Vocês trocaram o manancial e começaram a cavar cisternas que não retêm água fresca. E vai mais, Deus fala assim: essas cisternas rotas só produzem águas sem graça. Águas que não servem para matar a sede. Vocês lembram daquela época que nós tivemos aqui em Itabuna, aquela crise hídrica que a gente teve que beber água assim meia salobra? Então a gente agora sabe o que esse texto está dizendo. Vocês deixaram a fonte de águas vivas para beber água salobre. Então, e cavaram buracos, cisternas, cacimbas, que não retêm água, não seguram, não sustentam a água. Quinta abordagem que o texto fala, que essa mensagem fala. Deus fala assim: deixa eu falar para vocês uma coisa agora. Vocês precisam saber que a malícia de vocês, ou o pecado de vocês, serão castigados. Pecado que vocês cometeram contra mim, terá recompensa, castigo. Para que vocês saibam que é mal, que é amargo, me trocar por coisas que não têm nenhum valor. Vocês precisam saber disso. Vocês fizeram tudo isso, agora fiquem sabendo, vão pagar por isso. O que é que esse texto tem a ver conosco, irmãos?
é que a história continua se repetindo. Continua se repetindo. Deus tem feito tantas coisas. Alguém me falou essa semana o seguinte: pastor, acho que ontem, a gente tinha uma ideia de que a pandemia ia aproximar as pessoas de Deus, mas parece que foi o contrário. E é verdade isso. Deus livrou, Deus cuidou. Muitas são as pessoas chamadas de servos, discípulos, que andaram com o Senhor, que entraram nas igrejas cristãs, que foram batizados, que tomaram ceias, que tiveram libertação, que Deus teve a iniciativa de ir lá no Egito deles, tirá-los de lá, para que eles provassem das coisas maravilhosas do Pai. Deus fez tudo de bom, tirou de um lugar de miséria, colocou num lugar bom, abençoou, pôs no coração o Espírito Santo, provaram de coisas boas, melhoraram de vida, mas quando melhoraram um pouquinho, viraram as costas para o Senhor e substituíram Deus por outras coisas. Ingratidão, Deus está mostrando a ingratidão desse povo, a rebeldia, o estado espiritual deles, a idolatria. O que é que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo. Por quê? Porque da mesma forma como aconteceu aqui, o povo, uma grande maioria, não quer saber da palavra do Senhor, só estão atrás das bênçãos do Senhor, só se apegam ao Deus de amor, mas não se apegam e não têm consciência, sabem, mas querem anular o Deus de justiça, que castiga. A palavra do Senhor lá, trazendo pelo apóstolo Paulo, diz que o salário do pecado é a morte. Tudo que o homem semear, ele vai colher. A palavra do Senhor, e Deus está dizendo isso aqui: vocês agora vão provar, e sabe qual foi o resultado? O exílio, casas destruídas, filhos arrancados, moças sendo estupradas, os filhos jovens foram levados para a Babilônia, a terra toda destruída. Jeremias andava pelo meio, aí você vai entender o livro de Lamentações, choro. Lamentações significa choro profundo. Jeremias, depois de falar tudo isso para o povo, e o povo não se arrependeu, irmãos. Ele pregou, ensinou, insistiu, mostrou o que Deus estava falando. Mas o povo não quis ouvir. O povo não deu ouvidos. Aí veio a sentença de Deus. Jerusalém foi destruída. As mães matavam seus filhos para comer a carne. Vendiam suas filhas por um pedaço de madeira para se aquentar no inverno. Sabe por que tudo isso? Porque o povo abandonou o Senhor. Sabe, irmão, não nos cabe ficar apontando para ninguém. Esse texto é para a gente, para você que está aqui nessa noite, para olhar para ele e falar assim: que isso não aconteça comigo. Longe de mim deixar o Senhor. Essa palavra não é para você ficar no seu pensamento, fulano, não. É para você que está aqui, para vigiar, você que pensa que está em pé, não cair. Para você correr para o Senhor, para você não abandonar, porque é mau e amargo. Sabe o que é isso, amargo? Tem gente que gosta de café amargo, eu não gosto. Eu não sou muito chegado a café, quanto mais amargo. Mas toma aí um chá desses bodo. Toma um chá de bodo, sem uma dose de açúcar, você vai ver o que é bom. Amargo. Então a gente sabe, né? Abandonar o Senhor, a vida se torna amarga. Sabe o que aconteceu? Eu estou relendo Jeremias, já não sei quantas vezes, estou relendo de novo. Chega um momento da história que Deus chama Jeremias e fala assim: vem cá, Jeremias, presta atenção, irmãos.
Deus chama Jeremias, profeta daquela geração, e fala assim: vou te dar uma ordem. Não ore mais por este povo, porque eu não vou ouvir. Não ore. E agora? Sabe por quê? Porque o povo não queria saber de nada. Jeremias chorava, se angustiava de ver a situação espiritual, a degradação moral, a degradação da cidade, tudo destruído, tudo só cinza, os velhos chorando, com fome, com frio, e Jeremias convivendo, passando pela cidade, aquele cheiro de cinza, ele vendo tudo isso, e ele sabia, isso aconteceu porque o povo de Israel deixou de amar o Senhor, a noiva deixou de amar o noivo. Ô irmãos, a gente precisa tomar jeito, irmãos. A gente precisa olhar para esses textos aqui. Ele não está aqui à toa, não. Está para a gente entender o que a gente não pode fazer, não deve fazer. Porque abandonar o Senhor de forma mais específica é a pior decisão que a gente pode tomar. A pior decisão. Sabe, tem algumas coisas que a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a graça também vem com castigos, com disciplinas, porque Deus disciplina. E aqui foi disciplina. Deus falou assim: olha, eu vou trazer juízo, serão 70 anos. Uma geração, uma vida, 70 anos. Eu vou arrancar vocês de onde vocês estão, vou levar para um lugar estranho, e vocês vão padecer durante 70 anos. Depois disso, eu vou ter misericórdia de vocês. 70 anos de sofrimento. Depois disso, eu vou ter misericórdia. A graça. Mas enquanto a graça não chega, serão 70 anos de sofrimento. A gente não pode ficar julgando e apontando ninguém, porque se afastou do Senhor. Longe de nós querer fazer isso. Isso é para a gente olhar para nós agora. Que isso não aconteça comigo. Para aqueles que estão ausentes, que abandonaram, que viraram as costas ao Senhor, só a graça, irmãos. Só a graça. Porque Deus tirou, Deus abençoou, e as comunidades cristãs estão repletas de bancos vazios, de pessoas que abandonaram a fé por coisas bobas, por coisas pequenas, como aconteceu da mesma forma que substituíram Deus pelo dinheiro, pelo trabalho, pela fama, pela família, pelo lazer. Não, esse negócio de igreja, eu vou aproveitar minha família. Não, eu quero ganhar dinheiro. Não, eu vou aproveitar para descansar. Não, substituíram Deus, deuses substitutos. Então fica sabendo. Para toda rebeldia se paga um preço. A misericórdia do Senhor, ela pode vir. E tomara que venha sobre muitos que foram abençoados por Deus. Conversava com alguém essa semana atrasada, e alguém falou assim: pastor, é incrível, né? Com pessoas que pregavam. Uma pessoa pregava para mim, pastor, e hoje está fora, está longe. Uma pessoa que eu ouvia sempre, abandonou, hoje afronta Deus, afronta a igreja. É isso, irmãos. É a realidade nossa desses dias. Deus cuidou, a igreja cuida, a igreja abençoa, os pastores se deram o máximo nesses tempos difíceis, e hoje não prestam. A igreja não presta, Deus não presta. É amargo, vocês fiquem sabendo, diz o profeta aqui: a malícia de vocês ou o pecado de vocês trará castigo. As tuas infidelidades te repreenderão. E saibam, pois, que é mau, é amargo deixardes o Senhor teu Deus e não teres temor de mim,
diz o Senhor, vírgula, diz o Senhor dos Exércitos, para reafirmar o negócio aqui. Essa noite de ceia é o momento ideal para nós repensarmos as nossas vidas, fazer um balanço. Em que estado a gente está inserido? Aqui é um exemplo muito claro da degradação espiritual que o povo chegou. Desceu ao mais baixo degrau de infidelidade, de prostituição espiritual. Meu desejo é que o Senhor, nessa noite de ceia, nós estamos aí, né, entrando na semana da chamada Semana Santa, que a gente repense muitas e muitas vezes que não vale a pena abandonar o Senhor. Não vale a pena. Se insistir, vai pagar o preço. Porque Deus é amor, Deus é graça, é bondade, mas também Ele disciplina, Ele é justiça. E aquilo que o homem semeia, Ele planta. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos faça repensar e a ponderar os nossos caminhos. A ponderar os nossos caminhos. Irmãos, deixa eu finalizar dizendo aqui para vocês. A partir dessa noite aqui, dia 2 de abril, ninguém aqui é mais inocente. Se qualquer um de nós resolver abandonar o Senhor, vai fazer de forma consciente. E fique também sabendo que vai pagar o preço da desobediência. A escolha é sua. É por isso que esse texto está aqui, para nos mostrar o que a gente não deve fazer. Os caminhos que a gente não deve caminhar. A partir de agora, a palavra do Senhor que foi ministrada aos nossos corações, em alto e bom som, como foi aqui no tempo de Jeremias, é uma palavra para a gente. É mal e amargo deixar o Senhor. Se você quiser deixar, Deus nunca prendeu ninguém a cordas. Dá liberdade. Dê liberdade ao povo, faz o que você quiser. Agora saiba de uma coisa, haverá um dia de prestação de contas. Esse é o pior. Mas também aqui começa a se aparecer uma grande parte das nossas escolhas. Mas o pior é no dia chamado Dia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça entender essa palavra no nosso coração. Que Ele nos dê força para a gente se manter em pé. Não vacilar. Nós cantamos aí, eu estava pensando, cantamos, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata, ora vem. E a pergunta é, quando Ele vier, você vai? Maranata, ora vem, vem, Senhor Jesus. Mas quando Ele vier, você vai? Você vai subir? Se tiver com a vida torta, se tiver com a vida distante, não vai subir. Pode até subir, mas vai para outro lugar. Lado esquerdo. Nada a ver com esquerda e com direita, tá? Vinde benditos meu Pai, e malditos sejam vocês. Quero te convidar a fechar os olhos. Se o Espírito falou com você essa palavra, e se nessa noite, eu queria dar essa oportunidade aqui, se você quiser restaurar a sua vida com Deus, se você está sentindo que está precisando acertar a vida, quero te convidar, não é pressão de forma alguma, longe de mim querer fazer isso, mas se você quiser, nessa noite de ceias, 1º domingo de abril, se você quiser restaurar a sua aliança com o Senhor, este é o momento. Eu gostaria que a igreja orasse. Não fique olhando para o lado, não. Olha para dentro de você. E se alguém que nessa noite deseja restaurar, você olha, eu preciso acertar a minha vida com Deus. Esse é o tempo. Eu quero abrir a oportunidade nesse culto de ceia, esse momento memorável, para que você venha aqui à frente, para a gente orar
para você deixar o coração do Eterno feliz com você. Atitude decisiva. Eu quero restaurar minha vida com meu Deus. Eu quero restaurar minha vida com meu Deus. É o que eu mais quero. Eu não quero pagar o preço da minha desobediência. Já chega. Diga assim, já chega, já chega. Já chega. Eu quero acertar a minha vida com o Senhor. Alguém que nessa noite, não vou insistir. Pai querido, Deus nosso, Deus que fala aos nossos corações, falou no profeta, na geração dele, falou a nós, nessa geração, da saudade do Senhor, dos tempos bons que muitos deixaram para trás. Depois de serem abençoados, agora se acham independentes, como se fossem eles mesmos que conquistaram as coisas, que nada, foi o Senhor que deu. Prosperaram porque foi o Senhor. Estão vivos porque foi o Senhor. Estão aqui porque foi o Senhor. Casaram porque foi o Senhor. Têm famílias porque foi o Senhor. Tudo é o Senhor, tudo foi o Senhor. Mas muitos viraram as costas, rebeldia, dureza, altivez, soberba. Oramos por aqueles que são teus, que são ovelhas do Senhor, mas que estão distantes. Aqueles que são teus. Não oramos aqui nessa noite pelo joio, estamos orando pelo trigo. Não oramos pelos bodes, estamos orando pelas ovelhas. E rogamos ao Senhor que o Senhor restaure os que estão aqui. E o teu Espírito vá agora, nesse momento, rogamos a Ti, que teu Espírito vá nesse momento e toque no coração daqueles que são ovelhas, para que se arrependam, como o filho pródigo, e voltem, e caminhem de volta, para a gente fazer uma festa de celebração pelo retorno daquele que estava ausente. Pedimos ao Senhor e suplicamos que o Senhor faça isso, esse mover do Senhor, nos quatro cantos dessa nação. Por favor, Senhor, nesta cidade, neste estado, que o Senhor restaure o teu povo, restaure a saúde espiritual do teu povo. Não é um tempo para a gente orar por prosperidade, é um tempo para a gente orar por prosperidade espiritual, por um retorno, por restauração. Porque o reino do Senhor deve estar em primeiro lugar e as outras coisas o Senhor diz, prometeu e garante que vai acrescentar. Oramos a Ti e suplicamos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a sua palavra. Durante a semana, medita um pouco nesse capítulo 2 de Jeremias e tire as suas lições. Faça isso, em nome de Jesus, faça isso. Nós vamos ceiar ao Senhor. Eu quero convidar aqui 2 diáconos para que auxiliem também. Diácono Elviro. Reinaldo, Reinaldo, vem, se está todo bonito assim, rapaz, se ele paletó, venha para cá também para... Pronto, vou... Né? Você vai nos ajudar hoje aqui, né? Benção. Apocalipse, irmãos, abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versos 8 até o verso 12. Apocalipse 5, versos 8 até o verso 12. Diz o texto bíblico: e quando
Tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam ao Cordeiro um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhares e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Amém, amém. Digno és de tomar o livro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Dá uma olhadinha no seu lado aí. Olha para um lado e para o outro. Dá uma olhadinha. O que é que você está vendo aí? O que é que você está vendo? Pessoas, né? Você está vendo aqui, nesse momento, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Isso se chama igreja. Os que foram comprados para Deus. De todas as nações, línguas, famílias diferentes. Aqui estão os que foram parte daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, comprados para Deus. Nós vamos cear. Enquanto a gente vai ouvindo uma canção, a gente vai refletindo, vamos orar, consagrando ao Senhor as nossas vidas e também os elementos da ceia. Segurem, por favor. Pai querido, nós consagramos a Ti esses elementos, pedimos que Ele cumpra o propósito pelo qual foi pensado, planejado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para a edificação do Teu povo. Enquanto estivermos aqui, não vamos entender esse mistério, mas quando estivermos na Tua presença, aí os nossos olhos se abrirão e vamos ter consciência de quão importante foi o sacrifício do Senhor por nós. Quanto foi importante o Senhor nos ter comprados pelo sangue do Senhor derramado naquela cruz. Consagramos também as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Os que vão tomar ceia, se coloquem em pé. A ceia não é somente da igreja presbiteriana, é uma ceia para todos aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja e com o Senhor. Então, aqui você já vai pegando e vai se assentando para facilitar os irmãos. Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Tremo
graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei. Disse o Senhor Jesus: tomai e comei de todos, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que tomardes, anunciai a minha morte, também a minha vinda. Irmãos, deixa eu mostrar para vocês. Bandeja quase vazia, só com 2. Bandeja vazia. Bandeja vazia. E é uma bandeja aqui com alguns cálices. Deixa eu dizer para você que está aqui, eu gostaria de te batizar. Eu gostaria de distribuir essa ceia para você. Você que está afastado da igreja, eu gostaria de restaurar a sua vida espiritual e te dar a ceia também. Tomara que em breves dias a gente olhe e não sobre nenhum cálice, em nome de Jesus. Isso é um bom sinal, que nós estamos retornando para o Senhor. Nós estamos sentindo a necessidade do nosso Deus. Eu quero te batizar. Eu gostaria muito de te batizar. Eu gostaria muito de ser o seu pastor. Vamos tomar o pão e comer. Alguém mais faltou, irmãos? Joia. Vamos tomar e comer o pão. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar nosso espírito. Tomar e comer. Obrigado, Senhor, porque esse pão nos traz vida, mata a nossa fome espiritual. Foi isso que o Senhor falou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que aquele que tem fome, venha a mim e coma. Bendito seja o Senhor. Fortalece a nossa alma, nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Sem derramamento de sangue é impossível a remissão dos pecados. Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue. Nós somos mais que abençoados por isso. Tomai todos dele, disse o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se humilhou, o Senhor viu a nossa história, tomou o nosso lugar naquela cruz e nos religou ao Senhor, ao nosso Pai. E agora, nenhuma condenação há mais para nós, que nós somos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor nos comprou para o nosso Deus, e isso nós somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Põe aí, Diego, por favor, o cântico que a gente cantou. Vamos cantar esse, mesmo aí ao som da... Pode soltar, pode soltar. Eu amo a mensagem da cruz. Não dá para adiantar só o refrão. Pronto, essa parte aí. Vamos cantar. Volta um pouquinho. Sim, eu amo a mensagem. Se eu amo a
mensagem da cruz. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Glória a Deus. Semana nós vamos celebrar com alegria. O presbítero Paulo foi muito feliz. Nós não celebramos a chamada Semana Santa. Essa semana não celebramos com tristeza, celebramos com alegria, porque o plano perfeito de Deus foi cumprido por nós. Então quero te convidar, põe os avisos, acho que já vou até botando já o último aviso. Próximo domingo nós vamos fazer aqui o culto da ressurreição, mas não vai ser de manhã, vai ser à noite, para não atrapalhar a escola dominical. Vamos fazer um culto assim festivo para o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu. Nós não temos nenhuma imagem aqui, nesse lugar, nesse templo, de um Jesus preso na cruz. Porque o nosso Jesus não ficou preso na cruz. O nosso Jesus não ficou preso lá naquele túmulo. O nosso Jesus está assentado no alto e sublime trono. Então, no domingo que vem, nós vamos celebrar a Deus no culto à noite, sabe? Com alegria, com festa. Vamos fazer uma festa para o Senhor. Porque, afinal de contas, Ele nos comprou por um preço precioso. Tá bom? Então, deixa eu agora voltar alguns avisos aí. Antes disso, deixa eu emprestar a bênção, depois eu falo os avisos, né? Senão vai sair tudo na rede social aí. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado nos 4 cantos dessa terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, só alguns avisos.